Amém? Os irmãos encontraram? Irmãos, quantos estão felizes com Jesus hoje? Glória a Deus. Quantos estão crendo que Jesus é poderoso para fazer uma obra poderosa no seu coração? Porque hoje, irmãos, que eu me lembro, assim, desde muitos anos, eu acho que hoje é o culto que nós temos menos pessoas aqui, né? A irmã São está viajando, né? A São, Rafael e o Elias. Seus irmãos acompanham no Facebook, vocês podem ver foto deles lá nos Estados Unidos. A irmã São vai ficar lá, a família vai ficar lá 15 dias, né? Aproximadamente 15 dias. Eles estão aqui de volta. O Hélio, mas a Diné e a família estão viajando para Belo Horizonte. A Débora, mas o Juraci está viajando para Belo Horizonte. A irmã, o Clifton, mas a esposa e o Ney, né, irmã? O Ney, está todo mundo viajando. Então, irmãos, é importante nós entendermos que Deus tem cuidado do seu povo, amém? Deus tem cuidado do seu povo. Eu gostaria de convidar o seu coração para alegrar diante desse Deus, irmãos, que cuida de nós, amém? Vamos ler esse texto da palavra do Senhor. É uma palavra, irmãos, de Deus para o nosso coração. A palavra do Senhor diz assim, olha: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós vamos ler de novo. Está no telão? Tá. Eu gostaria que os irmãos, eu acredito que os irmãos já conhecem esse texto, mas é importante nós gravarmos esse texto na nossa mente. A Bíblia diz assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus, em nome de Jesus, nós te oramos, Pai. Nós te glorificamos por cada um dos teus filhos que subiram até a sua casa para te adorar. Aqueles, meu Deus, que nesse momento estão ouvindo rádio, meu Deus, ou através do Facebook. Pai, nós glorificamos o teu nome pelas crianças, meu Deus, que estão estudando lá em cima. Nós te glorificamos, meu Deus, por todas as coisas. E nós te pedimos que nesse momento o Senhor nos fale pelo teu Espírito. Meu Deus, o que é o homem? Meu Deus, o que é que o homem pode acrescentar na salvação ou na edificação da fé, meu Deus, das pessoas? Nós confiamos totalmente no seu poder e na operação do Espírito Santo do Senhor. Meu Deus, nós sabemos que nós não podemos de maneira nenhuma forjar uma experiência religiosa. Nós queremos, meu Deus, que o Senhor faça a obra do Senhor sobre as nossas vidas. Meu Deus, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, nos enchendo da presença do Espírito Santo do Senhor e renovando a nossa mente, meu Deus, pela sua palavra poderosa e reconhecendo o Senhor como o único Deus verdadeiro, poderoso sobre as nossas vidas para a nossa salvação. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, nós lemos aqui um texto da palavra do Senhor, como eu disse anteriormente, que é um texto muito conhecido, né? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, o que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Irmãos, todas as vezes que nós conhecemos a palavra do Senhor, nós somos abençoados, irmãos. Nós somos abençoados por Deus. Deus, Ele nos agracia, irmãos, todas as vezes que nós lemos a palavra e nós entendemos a palavra, porque é a partir daí que nós podemos cumprir a palavra, obedecer a palavra. Sem obediência não há bênção, pelo contrário, a desobediência, irmãos, ela não vai trazer bênção para a nossa vida. Então, nós nos reunimos na casa do Senhor. A palavra do Senhor diz que se faltar a profecia, o povo se corrompe, e junto com a corrupção do povo, há destruição. Então, por causa disso, irmãos, que é uma honra tão grande, todas as vezes nós subimos até a casa do Senhor e nós podemos meditar no santo templo, né, na presença do Senhor, a respeito, irmãos, das coisas que são importantes para o reino de Deus, importantes para a nossa salvação. E uma coisa que eu gostaria de falar para nós nessa noite é a respeito da ira de Deus.
Eu fiquei escolhendo aqui um versículo para ler, eu fiquei entre vários textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento que retrata a respeito da ira de Deus, né? Irmãos, é de suma importância nós entendermos esse sentimento de Deus, sabe? Esse fator que é tão importante no nosso relacionamento com o Senhor, a ira de Deus. A palavra do Senhor fala a respeito da ira de Deus em vários lugares. A Bíblia diz, quando Josué ele está despedindo, ele toma posse da terra prometida, ele faz as guerras, toma posse, o povo de Israel, da além do rio Jordão, começa a fazer um bezerro. Josué conclama o povo dizendo: olha, se parece mal aos seus olhos servir ao Senhor, pode servir aos deuses aos quais vocês serviram do outro lado do Jordão, mas tome cuidado para você servir ao Senhor e servir a outros deuses, e depressa a ira dele se acenderia contra vós e vos faria mal depois de ter feito tão bem. Ou seja, lá no Antigo Testamento a palavra do Senhor fala a respeito da ira de Deus. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo um momento complicado, né? Porque se tenta de toda maneira tirar isso de Deus, a ira de Deus, né? Se tenta explicar Deus de outras maneiras. Por exemplo, há um pensamento no meio evangélico, irmãos, que diz o seguinte, que o Deus do Antigo Testamento era um Deus iracundo, o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Irmãos, não existe essa divisão entre esses dois. Não existe, irmãos, essa divisão entre o pai e o filho. O pai tratava com ira, com ferro e fogo, mas agora Jesus não, Jesus ele veio manifestar o amor, somente a demonstração do amor. Isso é um engano, irmãos, isso é um engano, porque Jesus ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, ele é um com o Pai. E o que nós cremos, irmãos, é que Jesus ele é 100% Deus. Ele, irmãos, é o Emanuel, é o Deus conosco. É o Deus que habita, irmãos, junto conosco. É a manifestação plena e total da pessoa de Deus, a pessoa do Pai. Ele diz no capítulo 14 de João que aquele que conhece a mim, aquele que vê a mim, vê ao Pai. Ele é a personificação do Pai para nós. Então não há essa separação, essa briga, não é? Entre Deus, o Pai e Jesus. Então, aqui nós vemos o próprio Senhor Jesus dizendo assim, olha, ele está dizendo, porque aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que todavia se mantém rebelde ao Filho, entendendo que o Pai ama o Filho e que todas as coisas confiou em suas mãos, sobre ele permanece a ira de Deus. Efésios capítulo 2, a palavra do Senhor diz que outrora, antes de sermos ressuscitados das nossas ofensas e pecados pelo Senhor, nós éramos por natureza filhos da ira. Então nós observamos isso. Eu já falei isso aqui, irmãos, eu gostaria só de trazer à memória dos irmãos o que eu já falei anteriormente também, em outro momento, em outra pregação. Por que Deus ira? Por que existe ira em Deus? Não é? É claro que a ira de Deus não é o que nós conhecemos como ira na psicologia. Na psicologia, o que é ira? A ira na psicologia irmãos, quando o indivíduo ele é tomado de uma tamanha emoção que ele perde ele perde a razão, ele não age por razão, mas ele age tomado daquele impulso emocional. Deus não tem isso. Uma coisa que nós vemos em Deus, que é um atributo de Deus, que ele é todo poderoso, e ele domina sobre o seu próprio poder, ele domina a si mesmo. Um dos dons do Espírito Santo em nós é domínio próprio, ou seja, Deus, irmãos, ele não é atacado de tamanho sentimento que pode destruir a pessoa ou destruir as coisas. Então, se não é isso, o que é a ira de Deus? E como é possível um Deus, a manifestação de Deus no livro da carta de João,
Deus é amor. Como um Deus que é amor pode, irmãos, irar? E, irmãos, no próprio texto, a gente já pode tirar conclusões a respeito disso. Um Deus que ama, ele ira. Amém? A ira de Deus, irmãos, não é uma perca de controle, mas é uma manifestação, irmãos, é uma manifestação de uma maneira que o ser humano pode entender. Como nós vamos entender? Como? Que palavra que poderia ser colocada aqui na Bíblia para nós entendermos? A ira de Deus, a santidade de Deus que consome o pecado, a manifestação plena de Deus que quando nós vemos dentro ou do tabernáculo ou no cume do monte, aquele que tocava no monte morria, ou aquele que apresentava fogo estranho ao Senhor era fulminado pela santidade de Deus. É a isso, irmãos, que a palavra do Senhor chama de ira de Deus. O que é a ira de Deus? Nós vamos entender um pouco mais a respeito disso. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Deus no princípio criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então Deus cria todas as coisas, e depois Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, macho e fêmea os fez. Deus coloca o homem no paraíso, e dá uma ordem para o homem: olha, você vai crescer, multiplicar, vai encher a terra, vai dominar a terra, vai povoar a terra. E o homem, irmãos, povoaria a terra com o reino de Deus, né? Com aquele sistema de Deus, com as leis de Deus. Ou seja, Deus tinha falado para o homem a respeito do que ele comer, Deus tinha falado para o homem a respeito do seu casamento, deixará o homem pai e mãe, iniciar a sua esposa, os dois se tornaram uma só carne. Deus disse para o homem, irmãos, que era para dominar sobre todas as coisas e era para cuidar da terra. Ou seja, a vida do homem, irmãos, estava centrada em Deus. Tudo que o homem iria fazer já estava prescrito na lei de Deus, que é eterna e que é santa. Agora acontece uma coisa com o homem, irmãos: o homem foi capaz de cumprir o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus quando ele cria todas as coisas? Qual era o propósito de Deus para a sua criação? Qual era o propósito de Deus para o homem? O propósito de Deus para o homem, irmãos, e para toda a sua criação, é que toda a sua criação fosse dominada por pessoas que tinham Deus no centro e que vivia de acordo com o plano de Deus. Esse é o alvo, e eu espero, irmãos, que o Espírito Santo nos convença a respeito disso, né? Porque a palavra do Senhor diz que Ele nos ensinaria a respeito dessas coisas. Esse era o plano de Deus. O plano de Deus, irmãos, não era que a carne, o osso e o sangue se espalhassem pela terra, mas a cultura de um povo que obedece a Deus e que vive de acordo com os planos de Deus, que namora de acordo com Deus, que trabalha de acordo com Deus, que se casa de acordo com Deus, que vive em toda a plenitude da experiência humana, da complexidade da experiência humana, como uma resposta ao mandamento do Senhor, a experiência de ter conhecido a Deus, de ter conhecido a sua lei, a sua palavra. O homem conseguiu fazer isso, irmãos? É óbvio que não. Então nós vemos um Deus todo-poderoso com um propósito, irmãos, de criar uma criação perfeita, uma criação, irmãos, que estivesse em comunhão com Ele, uma criação que revelasse a sua glória, que revelasse os seus atributos e a sua pessoa. Mas o homem, irmãos, ele não teve a capacidade de fazer isso. O homem peca, o homem desobedece. Deus diz: não coma da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você morrerá. Deus não disse: no dia que você comer dela, eu vou te matar. Não. Ele diz: no dia que você comer, você vai morrer. Oh, irmãos, pela leitura bíblica, o que nos dá a entender é que a árvore era envenenada. O conhecimento, irmãos, do mal, o conhecimento do bem e do mal, seria para o homem um veneno que o afastaria de Deus e que o tornaria incapaz de se submeter ao que Deus queria para a sua vida. Enquanto o homem está no paraíso, vivendo em comunhão com a sua esposa e com Deus e com a natureza.
Mas agora Deus diz: não, olha, você não pode comer, você não pode ser contaminado com essas coisas. E a serpente, o dragão, a antiga serpente, estava lá na árvore e planta no coração do homem, irmãos, algo terrível, uma pregação destrutiva. A pregação de Satanás, irmãos, é o oposto perfeito da pregação de Jesus. O homem no paraíso perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus, em um mundo perfeito, sem o mal, ele ouve uma pregação. A pregação de Satanás foi: você pode viver sem Deus, você pode viver sem obedecer aquilo que Deus te manda você fazer. Você não precisa. Se você desobedecer a Deus e comer desse fruto, você vai ser como Deus. Como se pudesse ser possível o homem ser como Deus, sem Deus. Como se o homem não tivesse sido feito à imagem e semelhança de Deus. Não, ele planta no coração do homem, irmãos, a rebeldia. Ele planta no coração do homem a rebelião. Ele planta no coração do homem a autonomia. A palavra autonomia na moral, na ética, significa nomia, é lei, a minha própria lei. Ele coloca no coração do homem que o homem pode ser a sua própria referência. Você não precisa de viver como Deus, tendo Deus como referência, mas você pode ser a sua própria referência, ou você pode escolher qualquer referência para você referenciar a sua própria vida. E o homem, irmãos, por isso, acontece duas coisas no homem. A alma do homem foi transformada, irmãos. O homem imediatamente descobre que está nu, e imediatamente fica com vergonha de Deus. Eu vejo a alma do homem sendo impactada pelo fruto do conhecimento do bem e do mal, imediatamente. E a consequência disso veio quando Deus, a voz de Deus pairando pelo jardim, dizendo: Adão, onde você está? Jesus, irmãos, a palavra, a voz de Deus, em busca do homem. Mas agora o homem escondido da presença do Senhor. Então Deus, irmãos, resumindo, Deus, a Trindade, no livro de Gênesis, a Trindade diz assim, Deus diz assim: olha, eis que o homem agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Ou seja, ele mudou. Então, por causa disso, nós vamos afastá-lo, nós vamos tirá-lo do paraíso, para que ele não estenda as mãos e tome também do fruto da vida, e viva eternamente nesse estado deplorável de incompatibilidade com a perfeição. Deus é perfeito, irmãos. Deus é perfeito, a expressão máxima da perfeição. Mas agora o homem, ele está incapaz de representar, de ter comunhão com Deus, de ser aquilo que Deus queria que ele fosse, de submeter a lei de Deus, à vontade de Deus. A alma do homem foi contaminada pelo pecado. Agora, Deus então expulsa o homem da sua presença. Então o homem teve a alma transformada, infectada pelo pecado, pela enfermidade na alma, pelo egoísmo. E agora, irmãos, o homem está longe de Deus, não mais presente, longe de Deus. E como nós temos estudado aqui nas escolas dominicais, nos cultos de terça-feira, é esse homem, com essa alma e com essa autonomia, vivendo por conta dele mesmo, é que o Brasil foi formado. Os países do mundo, o mundo é povoado por essa criatura aversa ao plano de Deus, contrário à vontade do Senhor. O plano de Deus não era esse, irmãos. O plano de Deus era que todas as pessoas que habitam nessa cidade, neste país, nesse mundo, fossem capazes de viver o que o Sermão da Montanha diz, o que as cartas do apóstolo Paulo ensina. Era para ser aquilo, irmãos, todo mundo com temperança, domínio próprio, amor. Era para ser assim o plano de Deus. Mas obviamente não é. Obviamente não é. Vocês entendem que não é, irmãos?
Jesus, ele diz assim, o Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Amém? Deus está trabalhando, irmãos. Agora, onde entra a ira de Deus? É porque Deus ama a sua criação. Ele detesta o pecado. Amém? Ele abomina o pecado. Ele ira contra o pecado. Não ira como aquela perca de controle, mas como a manifestação da presença, da santidade de Deus, que é como um fogo consumidor que consome o pecado. É isso que é a ira de Deus. O homem lá do jardim do Éden não podia ficar na presença do Senhor, porque ele não resistiria a assistir diante de Deus, irmãos. Eu tenho uma passagem na Bíblia que eu amo demais, profeta Isaías capítulo 6, onde os serafins, irmãos, a palavra significa serafim, aquele que arde diante de Deus, aquele que arde, aquele que queima, são criaturas santíssimas, que foram criadas para assistir diante de Deus, e essas criaturas não ousam olhar para Deus, irmãos. Vocês entendem isso? Elas não ousam olhar para Deus. A Bíblia diz que com duas asas, tem 6 asas, com 2 cobre o rosto, com 2 cobre os pés, irmãos, em sinal de reverência e de estar à disposição de Deus. E clamam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, que no hebraico, irmãos, é o superlativo. É o superlativo. Para nós falar, ele é santíssimo, no mais alto grau de santidade. É isso que os anjos estão dizendo. Essa santidade, irmãos, quando o profeta Isaías percebe e vê aquilo, ele diz: agora eu morri, ai de mim que eu vou perecendo, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, e a santidade de Deus me fulminará agora, certamente, por causa da malignidade que habita em mim. O mal habita em mim, eu experimentei o mal. É isso, irmãos, a santidade de Deus. A santidade de Deus como um fogo consumidor que tem como propósito destruir toda a imperfeição que existe no mundo, destruir no mundo todo o pecado. A imperfeição aqui, irmãos, não é a minha careca, né, que era para ter cabelo e não tem, não é isso. É, na verdade, irmãos, a incompatibilidade na alma do ser humano de se adequar, de se sentir bem, de se satisfazer e de viver sob o domínio de Deus. É isso. Então agora, irmãos, nós entendemos que Deus, é claro que nós vamos entender a ira de Deus, eu já falei aqui, mas repito, Deus ama o casamento. Então a Bíblia diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, como também o leito sem mácula, porque Deus julgará o pecado, a imundície, ou o pecado contra o casamento. Eu esqueci ali, irmãos, o termo específico, né? Os iníquos, ou seja, é o pecado, irmãos, contra o casamento, porque Deus ama a vida. Ele diz: não matarás, porque se você matar, você vai pagar também com a morte. É o plano, é a justiça de Deus. A palavra do Senhor, irmãos, diz que nós, ao lermos a palavra do Senhor, nós entendemos isso. Nós entendemos, irmãos, que é porque Deus ama a igreja, é porque Deus amou o povo de Israel, que ele, irmãos, combateu o Faraó. Faraó experimentou a ira de Deus pelo fato de Deus amar ao seu povo. Eu queria dizer para você, irmãos, uma coisa básica: quem ama tudo, não ama nada. Amém? Vocês entenderam o que eu quis dizer? Quem ama tudo, não ama nada. O amor já pressupõe que a gente não ama o oposto do objeto amado. Ficou difícil até para mim agora, né, o jogo de palavras. Mas, irmãos, se eu amo o meu carro, eu não gosto de quem ranha meu carro. Vocês estão entendendo? É isso.
Se eu amo a minha moto, se alguém for lá e passar a chave assim, eu vou ficar com raiva. Eu vou tentar proteger de toda maneira a minha moto. Se eu amo, irmãos, o meu filho, eu não vou gostar da enfermidade, eu não vou gostar que ele seja mal na escola, que as coisas dêem mal para ele, eu não vou gostar que... Irmãos, o simples fato de nós amarmos uma coisa já demonstra, irmãos, que é o oposto perfeito daquilo, ou qualquer coisa que venha desvirtuar o objeto do meu amor, esse, irmão, certamente vai ser destruído. Agora nós estamos aqui falando de Deus. Deus, ele tem um plano, irmãos. Jesus, ele está ensinando aos seus discípulos, e ele ensina a fazer a oração, conhecida por nós como a oração do Pai Nosso. E uma das coisas principais naquele texto é que Jesus fala: todas as vezes que vocês forem orar, ore por essas coisas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino, e venha o governo do Senhor sobre as nossas vidas, que seja estabelecido aqui na terra aqueles que creram no seu nome, que foram chamados, que foram feitos filhos de Deus, que tiveram as suas vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo, e agora o Espírito Santo habita neles, e eles têm a capacidade de dedicar as suas vidas a Deus, como Adão lá no passado. Esse é o plano de Deus. E nós vemos no livro de Apocalipse, irmãos, para adiantar lá no final da história, nós vemos o reino de Deus sendo estabelecido plenamente, e tudo aquilo, irmãos, que não está sujeito aos mandamentos do Senhor, à direção de Deus, à vontade do Senhor, alinhados à vontade do Senhor, são lançados no lago que arde com fogo e enxofre, e a segunda morte. A ira de Deus, a ira de Deus. Vocês entenderam a ira de Deus? Irmãos, essa é a ira. Por que Deus ira? O que é a ira de Deus? A ira de Deus é a aversão, irmãos, ao projeto, o que ele faz com todos aqueles que optam pela aversão, irmãos, ao projeto de Deus, ao plano de Deus, ao desígnio do Senhor. Então, na verdade, irmãos, Deus, ele ama a sua família. Você entende que a sua família faz parte do plano de Deus? Porque aprove a Deus que a comunidade humana fosse, irmãos, estruturada em um homem, uma mulher e os seus filhos. É importante nós entendermos isso. Destruiu qualquer coisa que vem para levantar contra a união entre um homem e uma mulher, de acordo com o estabelecido no plano de Deus, para que eles cresçam e povoem a terra, atrai a ira de Deus sobre a vida do indivíduo. Esse é o ponto. Irmãos, agora, o que a palavra do Senhor diz? Vamos ler o texto de novo? A Bíblia diz: porque quem crê no Filho, quem acredita no Filho, acredita em tudo isso que o Filho representa, em tudo aquilo que o Filho é, e em tudo aquilo que o Filho falou, tem a vida eterna. A vida eterna, irmãos, é exatamente a vida de Deus, é estar religado ao Pai novamente, é estar religado à comunhão perdida no Éden. Aquele que crê no Filho, irmãos, que confia no Filho, tem a vida eterna, e junto com a vida eterna, irmãos, tudo aquilo que Deus pode trazer sobre a vida do indivíduo. No entanto, aquele que se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, você não vai ver a vida. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3, Jesus disse: e a vida eterna é essa, que creiam em ti somente como o único Deus, e a mim, a quem o Senhor enviou. Essa é a vida eterna. A vida eterna, irmãos, é estar ligado com Deus. Mas agora, aquele que se mantém rebelde não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus. Irmãos, eu gostaria só de compartilhar com os irmãos aqui, para nós chegarmos nos finalmente, um texto do Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso de número 39. A palavra do Senhor diz assim, irmãos:
Lucas, capítulo 22, verso 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai, para que não entreis em tentação. Ele, Jesus, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, né? Um tiro de pedra. E de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, que não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que lhe confortava. Mateus capítulo 26, verso de número 36. Mateus 26, verso de número 36, a palavra do Senhor diz assim. Olha, irmãos, que texto significativo para nós. O relato do mesmo episódio, mas apresentado, irmãos, de uma maneira diferente. O capítulo 26, verso 6. Não. É verso 36. A palavra do Senhor diz assim. Eita. Dedão botinho para você. Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e dois de seus discípulos, e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fica aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como o Senhor quer. E voltando-se para os seus discípulos, achando-os dormindo, disse a Pedro: então, nem uma hora pode vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. E imediatamente Jesus é preso. E Jesus, ele toma o cálice. O cálice, irmãos, que Jesus soa gotas de sangue ao bebê-lo. A palavra do Senhor diz, irmãos, que ele diz: olha, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus, irmãos, se entristeceu e se angustiou à morte, na iminência, irmãos, de experimentar o cálice do Senhor, que era para ele beber. No livro de Apocalipse, irmãos, nós vemos claramente que cálice é esse. Nos livros de Salmos, nós observamos, irmãos, qual é esse cálice. Este cálice é o cálice cheio da ira de Deus. A ira de Deus, irmãos, de acordo com o livro de Apocalipse, lá as taças cheias da cólera de Deus, da ira de Deus, é derramada sobre a terra. E as pessoas da terra, irmãos, passam por grandes tormentas, por grandes dificuldades, por grandes dores. O povo, irmãos, o julgamento de Deus é expresso no livro de Apocalipse como as taças da ira de Deus sendo derramadas sobre as pessoas, irmãos, e grande tribulação vindo sobre as pessoas. Irmãos, a culpa do pecado, o salário do pecado sendo derramado sobre a vida daquelas pessoas. A cólera de Deus, a ira de Deus, irmãos, que se levanta por causa do pecado, o pecado que desvirtuou o plano de Deus, o propósito de Deus. Então Deus, irmãos, ele está chamando uns, ele está salvando, irmãos, aqueles que creem em Jesus, e esses que creem em Jesus, diz a palavra do Senhor, que esses têm a vida eterna. No entanto, aqueles que não creem, sobre eles ainda permanece a ira de Deus.
Em Efésios capítulo 2, a palavra do Senhor diz que Ele nos ressuscitou estando nós mortos nos nossos pecados e delitos, e por natureza nós éramos filhos da ira. Mas agora, irmãos, Jesus, Ele diz, a palavra do Senhor diz que a parede de inimizade, irmãos, foi arrancada de nós pelo sacrifício de Jesus, e a palavra do Senhor, irmãos, diz que Jesus, por mim e por você, Ele tomou o cálice da ira de Deus. Era aquele cálice, irmãos, era exatamente aquele que seria derramado sobre a sua vida, sobre a minha vida. Jesus, irmãos, Ele toma ele completamente. Ele experimenta na cruz do Calvário algo que Ele nunca havia experimentado antes. Ele orando em aramaico, Ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Aquele que é um com o Pai, nesse momento, irmãos, ele passa pela morte eterna, que seria minha e sua, uma criatura, um ser eterno, sofrendo a morte eterna em si mesmo, irmãos, por causa do meu pecado e do seu. Ele sente, irmãos, a ausência de Deus, o afastamento de Deus. A palavra do Senhor no livro de Isaías diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando Ele deu a sua vida por resgate, como resgate por todos nós. Então Jesus, irmãos, Ele toma das mãos do Senhor o cálice cheio da ira do Senhor, aquilo que nos era contrário, aquilo que nós deveríamos beber, o mal que nós deveríamos receber diante do Senhor, toda a indignação de Deus contra o pecado que desvirtuou a sua criação. Agora, irmãos, Jesus, Ele toma ela por nós, Ele tomou ela por nós, amém? A salvação pertence a Deus, irmãos, a salvação pertence a Jesus. Não há outro Salvador, não há outro digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos, só Jesus que realizou, irmãos, esta obra de salvação pelas nossas vidas, na cruz do Calvário. Quando nós subimos à casa do Senhor, irmãos, nós subimos com o propósito de adorar a Jesus. A nossa vida, irmãos, é como um reflexo da gratidão que nós temos no nosso coração pela obra que Ele realizou a favor de nós, a favor da nossa vida. Deus, irmãos, no seu amor, com muito amor que nos amou, Ele deu o seu Filho unigênito. A palavra do Senhor diz que Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, a palavra do Senhor, ela nos deixa claro, ela esclarece isso para nós, nos dizendo que aquele que tem o Filho tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho, sobre ele permanece a ira de Deus. Amém? Então, irmãos, como conclusão, eu gostaria de dizer para vocês 2 coisas. Primeiro, irmãos, o perigo de não colocar a sua vida nas mãos daquele que pode te fazer nova criatura. Olha, irmãos, o perigo. Esse é o motivo de existência da igreja. Por que nós fomos salvos e não fomos para o céu ainda? É exatamente porque Deus, irmãos, tem um propósito de que as pessoas entendam isso, que essa mensagem seja propagada e as pessoas compreendam que o plano de Deus, irmãos, é exatamente que as pessoas creiam em Jesus e tenham vida eterna, e tenham a vida de Deus, e não, irmãos, sofra, irmãos, a indignação de Deus. Não é porque Deus é mau, então quer dizer que Deus é mau. Não, irmãos, não é isso. É uma bobeira infantil que esses ateus ficam tentando acusar Deus. Não, irmãos, Deus tem um plano, Ele sempre teve um plano, e Ele vai chegar um dia que Ele, irmãos, vai julgar todas as coisas, Ele vai restaurar todas as coisas. A imagem
do propósito inicial que ele tinha. Esse é o plano do Senhor. Deus, ele ama a sua criação, ele ama o seu povo. Amém? Ele ama o seu povo. O fato, irmãos, de Jesus ter tomado a cólera de Deus no nosso lugar é para nós, irmãos, um motivo da mais extrema alegria. Nós somos livres, nós somos salvos, nós somos filhos de Deus, nós não somos inimigos do Senhor, nem forasteiro, nem peregrino, nós não somos nada dessas coisas, irmãos, exatamente porque Jesus, ele tomou o cálice. Se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice, mas já que não é possível, sem que eu beba, faça a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, irmãos, foi que a minha vida e a sua vida fosse salva por Jesus. A cólera de Deus com relação à minha e à sua vida foi saciada pelo sacrifício de Jesus na cruz. Vocês entenderam isso? Porque Jesus, ele... Agora, você recebeu a impecabilidade? Ninguém recebeu. Ninguém recebeu a impecabilidade, a capacidade de não pecar nunca mais. Ninguém recebeu isso. O que nós recebemos, irmãos, que nós temos a convicção de que a nossa taça, a nossa porção, Jesus esvaziou ela em si mesmo, levando sobre si mesmo na cruz do Calvário o meu e o seu pecado, a minha e a sua culpa. E hoje, irmãos, talvez você chegou aqui, sabe, pensando, puxa vida, oh meu Deus, eu sou tão mau, oh meu Deus, eu sou tão imperfeito, oh meu Deus, será que eu realmente mereço as promessas do Senhor para a minha vida? E eu te respondo, meu irmão, você nunca vai merecer, nunca, você nunca vai merecer, é por graça de Deus, é porque Deus, ele tomou a sua culpa, você é mau, mas o que seria pago a você pela sua maldade, Jesus levou na cruz do Calvário, e transformou a sua alma, e renovou a sua mente pela palavra do Senhor, e hoje ele colocou em você o Espírito Santo, para que você possa andar nos seus caminhos, de acordo com os seus estatutos, e cumprir a sua vontade. Então, irmãos, às vezes eu olho para mim mesmo, irmãos, eu estudo tanto, irmãos, eu tenho tanta vontade de ser santo, assim, no senso comum, no sentido natural, de ser perfeito. Cada vez que eu estudo mais, irmãos, mais eu descubro o tanto que eu sou ruim, mais eu descubro o tanto que eu sou falho. Eu vou descobrindo o que é certo na Bíblia e vendo que dentro de mim há uma vontade de fazer, mas uma incapacidade de fazer. Como o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E todos os dias, irmãos, todas as vezes que eu conheço mais, que eu oro mais, que eu estudo mais, acontecem duas coisas em mim. A primeira coisa, irmãos, Deus, ele me faz entender as minhas misérias, ele me humilha, e essa humilhação de Deus, esse entristecimento de acordo com o Espírito Santo, me faz eu ter, irmãos, paciência com você, amém? Me faz eu ter paciência com o pecador que está lá fora, me faz eu entender, irmãos, que eu não sou melhor que ninguém, eu só sou um amado de Jesus, que o digno de tudo é Jesus. Irmãos, a primeira coisa, me dá humildade, e depois, irmãos, me dá um senso, irmãos, de gozo na alma, de saber, irmãos, que Deus mesmo assim me amou, que eu sou amado do Senhor, que você é amado do Senhor, embora imperfeitos. Irmãos, é uma glória nós entendermos, irmãos, o que Jesus fez na cruz do Calvário, pela minha e pela sua vida, e nos deu isso de uma maneira graciosa. Hoje, irmãos, nós temos a nossa vida transformada, para nós vivermos de acordo com a vontade do Senhor, e nós não somos filhos da ira, mas herdeiros das promessas do Senhor, amém? Ser herdeiro da promessa do Senhor,
como eu estava dizendo, eu me perdi aqui nas palavras. Talvez você chegou aqui hoje, irmãos, pensando assim: puxa vida, eu não sou digno. É por causa disso que eu estava contando a minha própria experiência. Eu não sou digno, meu Deus, será? O que é que vai ser? Meu Deus, e tal, e aquele tanto de coisa. Eu gostaria de dizer para você, meu querido, que você nunca vai pegar Deus de surpresa. Você nunca vai pegar Deus de surpresa. Deus nunca vai olhar para você e falar assim: puxa vida, eu nunca esperava isso de fulano. Deus nunca vai falar isso, irmãos. Nunca. O apóstolo Pedro: ah, mestre, até para a morte eu estou pronto para ir com o Senhor, para ir com o Senhor. Jesus falou: ô Pedro, hoje, o galo não vai cantar até que você tenha me negado 3 vezes. Olha, pegou a cara do apóstolo Pedro, irmãos, e surrou no chapisco, né? Surrou a cara dele. Assim, você está pensando o quê? Hoje mesmo. Mas agora, quando você for restaurado, você ajuda os seus irmãos. Eu queria dizer para você, meu querido, que a palavra, o fato de Jesus ter tomado a ira, não é um salvo-conduto para nós sairmos pecando. Não é isso. O fato de Jesus ter tomado nossa taça e ter nos transformado, mostra para nós que nós temos que viver uma vida diferente daquela que nós tínhamos antes. Amém? Mas eu queria dizer para você, meu querido, que Deus, Ele perdoou os seus pecados. Amém? Ele perdoou os seus pecados. Amém? Ele perdoou os seus pecados. Isso não é rico, irmãos? Isso não é rico? Eu digo para você o seguinte: irmãos, se você falar mal dos outros, as pessoas vão falar mal de você. Se você brigar com os outros, as pessoas vão brigar com você. Se você plantar, você vai colher de acordo com isso. Mas agora, irmãos, nós precisamos de entender que Deus, Ele fez uma obra para a salvação. Ele fez uma obra sobre a sua vida. Amém? Todas as vezes, irmãos, que nós orarmos ao Senhor, o ouvido do Senhor está atento à oração que nós fazemos. Davi estava todo lascado. E quando ele reconhece o seu pecado, irmãos, a primeira frase que tem é: Davi, não morrerás. Amém? Não morrerás. O arrependimento, irmãos, sara as nossas vidas diante do Senhor. Gostaria de convidar você para você ficar de pé. Todo dia, irmãos, nós falamos aqui a respeito do pecado. Nós falamos aqui a respeito da lei de Deus, que você tem que obedecer à lei de Deus, que é a lei de Deus, que é a lei de Deus, que é a lei de Deus. Mas hoje, você já está saturado disso. Eu queria dizer para você, meu querido, que Deus, Ele quer que você guarde a lei de Deus para o seu bem. Amém? Porque Ele já salvou você em Cristo Jesus. Ele já fez uma obra na sua vida. Feche seus olhos. Eu gostaria que você agradecesse a Deus, irmãos, por essa obra que Ele fez na sua vida. É através dessa obra, irmãos, é que Ele te possibilita ser quem Ele te chamou para ser. Glória seja dada ao Teu nome, Senhor. Meu Deus, nós Te glorificamos, Pai. Nós Te exaltamos, porque o Senhor, meu Deus, tem nos ensinado a respeito dos planos do Senhor e da vontade do Senhor para com as nossas vidas. Meu Deus, e nós, Pai, com coração alegres, satisfeitos diante do Senhor, nós Te glorificamos. Nós Te glorificamos, meu Deus, por uma tão grande salvação. Meu Deus, nós fomos salvos da ira do Senhor e fomos escolhidos, meu Deus, para herdarmos o novo céu e a nova terra que o Senhor tem preparado. Meu Deus, o Senhor, Pai, nos separou para sermos chamados filhos do Senhor e tomarmos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós Te glorificamos, meu Deus, no nome de Jesus. Meu Deus, nós clamamos ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor aplique esta palavra, Pai, na mente, meu Deus, na mente sofrida de cada um dos Teus filhos, meu Pai, que se arrependem e que choram diante do Senhor e que não querem viver essa vida, mas infelizmente, meu Deus, o poder de viver da maneira que nós vamos viver no céu ainda não se manifestou em nós. Meu Deus, e por isso, Pai, o inimigo afronta, e por isso o inimigo acusa, e por isso o inimigo envergonha. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo do Senhor faça uma obra com base nesta palavra no coração e na mente de cada um daqueles que nos ouvem nesse momento, Pai. Em nome de Jesus,
dando, Pai, como é próprio do Evangelho do Senhor, a opção, meu Deus, o privilégio de começar de novo diante do Senhor, Pai, de começar de novo, de ter a cada dia uma vida nova, Pai, na sua presença. Meu Deus, nós te oramos no nome de Jesus, e nos permita, meu Deus, vivermos na presença do Senhor, felizes, alegres, regozijando sempre, não, meu Deus, por olharmos para nós e pensarmos que nós somos alguma coisa, mas pela fé no Filho que se entregou por nós, por confiança naquele que pagou o preço por nós. Meu Deus, em nome de Jesus nós te oramos, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.